Olá, queridos amigos do Evangelho de Jesus. Meu nome é Norma e, em parceria com a nossa irmãzinha Vânia, estamos aqui para, juntos, fazermos o Evangelho do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Hoje, nossos corações estão em festa, porque estamos celebrando as comemorações do nascimento do nosso Mestre Maior, o Menino Luz, que veio nos trazer a esperança de um futuro melhor para todos nós. Vamos fechar os nossos olhos para iniciarmos com a nossa prece de abertura? Graças a Deus, obrigado, menino querido, menino Luz, que veio nortear os destinos de nós aqui do planetinha Terra. Nossos corações estão muito felizes por estarmos aqui para celebrarmos a sua vinda. Esteja conosco, proteção e luz dos nossos guias e mentores espirituais para esse encontro, proteção e luz da família sagrada, Jesus, Maria e José, mas, sobretudo, proteção do nosso Pai Maior, a quem humildemente pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos as comemorações natalinas de 2025, dando todos juntos dos dois lados da vida, graças a Deus. Para iniciar, meus irmãos, nós separamos um lindo texto do livro Antologia Mediúnica do Natal, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. O texto é de Emmanuel. A lição é a 31 desse capítulo e o título é Rogativa de Natal. Senhor Jesus, quando chegaste à terra, nos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão, sombras na justiça, em forma de crueldade, sombras no templo, em forma de fanatismo, sombras na governança, em forma de tirania, sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria
vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos. Porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos, com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Emmanuel. Pois é, meus irmãos, o nosso mestre aqui veio há mais de 2000 anos, não é? E trouxe-nos sua mensagem de amor, de fraternidade, ensinando-nos a que nos amássemos como irmãos. A sua mensagem de luz e de esperança para a humanidade foi realmente luminar. E como o texto abordado para o Emmanuel, nós realmente vimos que grandes progressos aconteceram, né? Na sociedade terrena daquela época de Jesus, em que aquela sociedade estava sob jugo romano, não é? Tudo foi dissipado. Grandes progressos aconteceram com o final da escravidão. Essa escravidão ainda permeou no mundo, não é? Durante muito tempo. Mas ainda hoje, nós vemos nos noticiários que são descobertas pessoas mantidas em cativeiro, em trabalho escravo. O egoísmo do homem ainda prepondera sobre o amor. Mas a cada ano que esse seu amor é renovado pelo natalício, não é? Que envolve a todos nós num sentimento fraterno, onde muitas famílias buscam se aproximar, se perdoar, se congregar numa ceia para os festejos do seu nascimento, mestre. Que o seu sentimento de amor possa ser aquela semente a germinar, a renovar nos corações humanos, dissipando o egoísmo, que é o sentimento pai de todas as agruras da terra, para que o despertar da consciência possa prevalecer e o homem possa entender que semeaste a árvore do conhecimento através do vosso abençoado Evangelho de amor, que permitis que, a partir dos vossos ensinamentos, nós pudéssemos optar
pela colheita do bom fruto. Que esse despertamento permeie entre os homens, que possamos ser semeadores da vossa seara, uma vez que já entendemos que as boas obras partem do amor e são desprovidas de sentimentos de reconhecimento e recompensa material. Que esse propósito que nos leva à vossa luz, Senhor, seja preponderante em nossas decisões, impedindo-nos de colher um mau fruto, uma vez que tal escolha nos levaria a sermos escravos de nós mesmos, das nossas imperfeições, agindo sob a aparência de bons instrumentos da vossa seara de amor, ao tempo que camuflaríamos a vaidade e o instinto ambicioso pelo poder. Por isso te pedimos, Mestre querido, sede conosco, que vossas inspirações sublimes superem quaisquer sugestionamentos perniciosos que possam nos desviar do caminho do bem e do amor. Nós vos louvamos, Senhor, que sois o mestre dos mestres, médico das nossas almas, tão necessitadas do vosso auxílio neste mundo de ilusões. Envolva-nos com a vossa paz e com o vosso amor, hoje e sempre. Agora, vou passar a palavra à nossa querida Vânia, que nos trará mais uma linda mensagem. A palavra é sua, minha irmãzinha. Gratidão, Norminha. Olá a todos vocês, eu sou a Vânia. E para festejarmos esse encontro com Jesus, nós vamos ler a mensagem do livro A Conquista da Felicidade, pelo Espírito Maria do Rosário Del Pilar, numa psicografia de Eulália Bueno. A lição se intitula Natal de Luz. Se, ao abeirar da noite sublime de Natal, nada vês à frente, senão a oportunidade de realizar desejos e alimentar sonhos para o ano vindouro, lastimo dizer que ainda não penetraste o verdadeiro espírito dessa data. Por acaso esqueces que o divino aniversariante roga por todos e para todos, quer o melhor? Recorda que ele dispensou a pompa e o luxo e veio ao mundo de forma tão simples, para eternizar a mensagem de que fosses humilde sempre. Todos os que passavam puderam participar de um momento tão majestoso e, com isso, deixou-nos a lição da confraternização, que não deve ficar restrita à nossa casa, mas dela transbordar em todas as direções, alegrando também os que jazem esquecidos pelas sarjetas, os que não têm família, nem lar e nem pão, pois eles são teus irmãos e é Natal, tanto quanto para eles, quanto para ti. Não precisas abandonar o lar na noite festiva para estar com eles, mas podes desperdiçar menos para que, de tua abastança, de tua fartura, de tua riqueza, uma migalha possas oferecer, ao menos aos menos favorecidos,
para propiciar-lhes uma noite feliz. E quando o Natal chegar, não procures ou vivas somente nas coisas externas. Embora tenhas os pés fincados no chão das necessidades humanas, não furtes aos olhos o espetáculo do céu. Lembra que, na sublime noite, Jesus faz com que as luzes celestiais caiam sobre toda a terra. Não coloques o coração em trevas, abre-o para transformar a escuridão em que o planeta mergulhou, ao menos nesta noite, em berço de estrelas fulgurantes, que, desprendendo-se do infinito, vem ornar, enfeitar as almas aflitas e desesperançadas, trazendo com elas a dúlcida figura do Mestre Nazareno, a doce figura de Jesus, a relembrar-nos que, para todo sempre, Ele estará conosco. Belíssima mensagem que nos recorda que o verdadeiro espírito da comemoração do Natal não é a mesa farta, não é a bebida, não são os presentes, muito menos a roupa nova, o excesso de toda a natureza. Não. O aniversariante Jesus pede por todos nós e quer o melhor para nós. Nós que somos espíritos imortais, nós que temos a nossa família, que temos o lar que nos abriga da chuva, do sol, do frio. Nós que temos o alimento à mesa. E qual é a primeira lição que Jesus nos trouxe? Ele nasceu numa estrebaria, no meio de animais, na maior simplicidade, nos trazendo a mensagem de que a humildade e a simplicidade devem ser as marcas, as virtudes que nós persigamos. E ele lembra, a autora espiritual lembra, que a comemoração de Natal não deve ficar restrita à nossa casa, aos nossos familiares. Ela deve transbordar, quer dizer, derramar para todas as direções, levando alegria àqueles que estão nas sarjetas, nas ruas, debaixo da ponte, nas rodovias, que não têm família, que não têm um lar, que não têm nem pão. Por quê? Quando comemoramos o nascimento de Jesus, somos invadidos por uma doce vibração que toca fundo os nossos corações, fazendo-nos mais livres, mais leves. É o momento em que todos nós queremos uma noite feliz e desejamos-la para todos. Nesse instante, a palavra confraternização nos convida a pensarmos em nossos irmãos em humanidade, a todos aqueles que
privados das facilidades, das condições materiais que nós temos, eles vêm se somar a nós, esperando que nós lhes estendamos o nosso abraço fraterno, o nosso sorriso de esperança, a nossa alegria que lhes conforte o coração e que, ainda que por alguns instantes, se esqueçam de todas as dores e dificuldades porque tenham passado e celebrem nosso mestre, nosso amigo, o jardineiro divino, Jesus. Então, é Natal. O Espírito Maria do Rosário nos lembra de que nós não devemos ficar presos às coisas externas, exteriores, materiais, que devemos olhar para o céu, olhar para o alto, porque nessa sublime noite, Jesus ilumina a terra com as luzes celestiais. É o momento em que todos os corações, todos os povos se sentem tocados pelo seu amor, pela sua harmonia, pela paz. E é isso que nos restaura a nossa humanidade. Quando vemos que na data que antecede o dia 25, mobilizam-se pessoas de diferentes credos, de diferentes posições socioeconômico-culturais, e juntos vão ao encontro da dor e da fome, da miséria, da desesperança, da depressão, da solidão. E é um instante em que nós devemos abrir os nossos corações para que nos cheguem essas luzes do alto, para que aquelas almas que estão aflitas, desesperançadas, sem forças e sem ânimo para prosseguirem em sua jornada evolutiva, elas saibam e se recordem de que Jesus está e estará conosco para todo o sempre. Assim Jesus nos disse: e eu estarei convosco até o final dos tempos. Fortaleçamos a nossa alegria de viver. Saibamos driblar as dificuldades, pondo em nossa oração voltada para o alto a certeza de que Deus e Jesus não nos desamparam, de que o aprendizado, por mais difícil e doloroso seja, ele vai passar, pois nós sabemos que tudo passa. É essa, meus irmãos, a nossa singela mensagem para a data que comemoramos em todo o planeta, para o mundo cristão. 25 de dezembro. Muita paz para todos, mais esperança, mais fé
e mais confiança em Deus e em Jesus. Agora eu convido vocês para nós pedirmos o remédio para a água. Sabemos que cada um de nós tem a sua necessidade, seja quanto ao físico, quanto ao emocional, o psíquico e o espiritual. Então, vamos pedir a Jesus, médico de nossas almas? Mestre Jesus, com os corações agradecidos, nós queremos pedir nesse instante que sejam colocadas sobre as águas as substâncias ou os medicamentos necessários para que cada um de nós se sinta fortalecido, amparado e confortado para seguir adiante, buscando, Senhor, vencer os obstáculos que se nos deparam, sabendo que tudo aquilo que é difícil, que é ruim, que é doloroso, concorre para o nosso aprendizado. Que os espíritos magnetizadores, ou que cada um, confiante no magnetismo que lhe é próprio, possa colocar nas águas aquilo de que cada um necessita. E por isso, Senhor Jesus, nós agradecemos hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, queridos internautas, amigos, familiares, todos que compõem a humanidade terrestre, que todos possam ser envolvidos nessa doce paz. Vamos fazer a nossa prece final? Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem, estendemos os nossos pedidos em favor de todo o planeta Terra, da paz no mundo, de toda a humanidade encarnada e desencarnada, de todos os nossos companheiros do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, de todos aqueles internautas que nos honram com o seu apoio, a sua assistência à programação de nosso querido GEPT. E nós pedimos, Senhor, que as bênçãos de paz e amor se estendam para todos. Que Jesus, com seu infinito amor, nos envolva em seus braços amorosos, aquecendo-nos o coração, tão abatido por tantas lutas. Fazei florescer, Senhor, em nós a certeza e a esperança de um futuro melhor, onde todos se amem, onde a paz reine, onde aqueles que estão à frente socorram aqueles que estão na retaguarda, não importa qual seja a sua necessidade. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, da direção espiritual do nosso Evangelho no Lar, nós agradecemos e damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos.